Vamos iniciar agradecendo, primeiramente, a oportunidade da realização desse estudo do Evangelho na cidade de Antioquia, onde poucos tiveram ou terão essa oportunidade. Poucos, se falar assim, brasileiros. Com esse fim, com esse objetivo, podemos dizer que praticamente só nós que estamos realizando esse trabalho de estudo. Para a localização de vocês, o capítulo que nós vamos conversar um pouco hoje é sobre o capítulo 15, na página 127. É lógico que eu recomendo que depois vocês leiam o capítulo 14. Porque exatamente fala de Antioquia, o nome, porque Antioquia da Síria ou de Orontes. Vocês vão ter no capítulo 14 as informações básicas para vocês entenderem a posição ou a condição do cristianismo praticamente iniciar por aqui. As viagens de Paulo todas começaram por aqui. Depois de Paulo convertido na estrada de Damasco, localizaram, todo mundo localizou, capítulo 15, página 127. Capítulo 14, amanhã nós vamos visitar a única igreja católica de Antioquia, e vocês já têm a oportunidade de ver também algumas informações a respeito. Ok? Que a gente pode até, no Evangelho de amanhã, complementar o que a gente vai ver amanhã. Tá certo? Está tudo aqui registrado nesse nosso livro. Ok? Então Paulo cai na estrada de Damasco. Não diz especificamente que ele caiu do cavalo, porque todo mundo fala que ele caiu do cavalo, mas ele não fala. É provável que ele nem tivesse o cavalo e que na hora ele tenha caído pela luz que ele viu, pela emoção que ele sentiu. Convertido, ele entra em Damasco, é recebido por Ananias, volta a ver que ele ficou cego quando aconteceu. E aí a dificuldade agora era como Paulo voltar a ter contato com os apóstolos, com os discípulos em Jerusalém. Ele que veio de lá para perseguir. Como fazer isso? Quem fez essa ponte foi Barnabé, vizinho aqui mais ao sul, da ilha de Chipre. Ele era um cipriota que se entusiasmou com a comunidade primitiva, vendeu tudo que tinha e entrou no grupo da comunidade de Jerusalém. E aqui já começa a história. Eu fiz esse preâmbulo para vocês entenderem que Paulo já tinha saído, já ficou 3 anos no deserto, como fala Emmanuel e como fala o próprio Lucas. Ele agora já estava de volta, pregou em Damasco. Lá os judeus quiseram prendê-lo, matá-lo, ele fugiu dentro de um cesto. E agora a gente está com a história já aqui no capítulo 15, já a atuação deles aqui em Antioquia, porque é o que realmente é importante para o nosso evangelho de hoje. Tá certo? Aí a gente vai conversando, vai lendo, vai tirando dúvidas. Na hora que vocês quiserem parar, professor, eu já paro e a gente já troca ideias. Tá certo? Esse preâmbulo foi só para situar vamos dizer assim, o pano de trabalho, o aspecto daquilo que a gente quer explorar. A notícia das conversões de pagãos ao cristianismo na capital da Síria, que é a capital da Síria, Damasco, chegou ao conhecimento da comunidade de Jerusalém, que imediatamente enviou a Antioquia o grande Barnabé, natural de Chipre e, portanto, conhecedor da região, melhor do que os demais membros da comunidade. Então vocês observem que os discípulos, sabiamente, foram utilizando os recursos naturais que eles tinham para que a mensagem fosse implantada da melhor forma possível. As perseguições já tinham começado, aqui embaixo ao sul, que Israel fica, se você olhar o mapa, descendo, beirando o Mediterrâneo, aqui está o norte, e Israel está
na lateral, como quem vai para o sul. Então eles subiram até por terra mesmo para sair, para chegar aqui. Não precisaram até nem de transporte via marítimo. Aí ele diz assim: Barnabé, por sua vez, a mandada da comunidade de Jerusalém, foi convidar Saulo, que já havia se convertido na estrada de Damasco, e se retirado para Tarso, sua cidade natal. Saulo era o candidato ideal para assumir a nova comunidade em Antioquia. Por quê? Nasceu aqui perto, tá certo? Nós vamos passar na cidade dele. E ele reunia exatamente aquilo que a comunidade precisava, as qualidades que a comunidade precisava. Quais eram? Primeiro, ele conhecia muito bem a Torá, por ser praticamente um doutor da lei. Ele era um rabino, ele estudou em Jerusalém, foi discípulo de Gamaliel, tá certo? Então era um homem letrado, com condições de conhecedor do hebraico, de toda a história da Torá. Então ele tinha condições de levar o Jesus que eles queriam da melhor forma possível. Então ele reunia isso e tinha todas as condições de assumir a direção dos novos convertidos na capital da Síria. Barnabé já havia conhecido Saulo anteriormente e admirava a sua profunda fé e o seu profundo conhecimento das Escrituras. Eles eram como conterrâneos, né? Um morava aqui, um nasceu aqui, outro nasceu um pouco mais embaixo. Então, Barnabé teve esse papel importantíssimo de ser uma espécie de cônsul, diplomata, de fazer essa ponte, acabar com o medo dos discípulos e dizer assim: não, ele não é mais aquele, que vocês não temam, porque ele agora é um novo homem, um novo convertido. É tanto que depois que ele volta a ver, ele muda o nome dele para Paulo. Foi o mesmo Barnabé que eu havia apresentado aos apóstolos de Jerusalém, separando o impasse do grande temor que todos tinham de Saulo pela sua antiga fama de perseguidor. Ok? Barnabé e Saulo colaboraram em Antioquia durante mais de um ano, aqui nesta cidade. Vocês vão ver por que Antioquia. Hoje a menina estava falando que Antioquia hoje tem em torno de 400 mil habitantes. Naquela época já tinham 500 mil. Quer dizer, hoje ainda não tem a quantidade que tinha naquela época. Por quê? Influência romana. Essa capital aqui era, o nome Antioquia é em honra a Antíoco III. Então a política, o poder, aqui tinha judeus, tinha os escravos, pagãos, tinha pessoas de todas as origens. Então era o campo ideal para se começar, mesmo porque os pagãos não queriam, os pagãos não gostavam muito dos judeus, porque eles, para ser judeu, eles tinham que ser circuncidados. E essa era a dificuldade maior de se converter ao judaísmo. E Paulo, a partir daí, ele trouxe uma nova visão. Barnabé era um homem bom, cheio de fé, equilibrado e conciliador. Saulo tinha sido exaltado perseguidor da igreja, convertido na estrada de Damasco. Logo, uma colaboração difícil, porém preciosa para a comunidade cristã, incipiente, de Antioquia, e de caráter complexo. Graças ao ensinamento de Saulo, e sobretudo ao seu carisma e contagiosa firmeza, a comunidade começou a crescer e fortalecer-se na fé. Então eles acertaram na escolha. Né? Os discípulos não precisaram vir para cá. Então observem, eu gosto de chamar a atenção, onde estava Jesus nisso tudo. Né? Quando ele vê aquele processo de perseguição, aí parece até que ele suscitou Saulo para ser um perseguidor nessa região, para no caminho ele convidá-lo e ele então fazer agora parte da comunidade. Então, a gente olhando não o aspecto teológico, nem histórico, mas o aspecto espiritual, você vê que as coisas vão se encaixando. E por quê? Como é que, a gente podia perguntar, como é que depois de Saulo convertido, agora vai falar com os antigos perseguidos? Não se preocupa não, que Jesus providenciou Barnabé para resolver esse problema. Então tudo vai acontecendo
da melhor forma possível para que o projeto da Boa Nova fosse já não mais possível em Jerusalém, por causa dos judeus, por causa da perseguição romana. Então vamos sair daqui, vamos crescer lá fora. Então eles naturalmente foram trazidos para cá. E Jesus vai acompanhando, vai providenciando tudo que era necessário. Escolhe Ananias, um grande médico, para receber Saulo, para resolver curá-lo. Vamos dizer assim, para muitos o milagre de Saulo voltar a ver, tudo aquilo estava no projeto. Aquilo tocou profundamente. Ele viu que todos os seus valores passaram a ser insignificantes. É tanto que Saulo, de todos os seguidores de Jesus, ele foi o mais radical, porque ele já era radical. Ele era de uma tribo, ele era fariseu da tribo de Benjamim, vizinho à tribo de Jesus, que é a tribo de Judá. Então ele era um homem realmente ortodoxo, exigente, e é por isso que a maioria dos espíritos são ortodoxos, exigentes, onde eram. Vem de lá com essa característica. Pela racionalidade, pela exigência, Deus coloca a gente no caminho. Aqui na doutrina se encontra essa racionalidade, essa exigência da pureza, do sentido de ser autêntico. Saulo tinha todas essas qualidades. Tão forte que ele renegou o judaísmo. Jesus nunca renegou o judaísmo. Eu não vim para destruir a Torá e os profetas. E Saulo não quis saber de judaísmo. Ele tentou, do ponto de vista dele, na forma dele, ele tentou. Mas não conseguiu. Então ele abominou o judaísmo. É tanto que ele dizia, eu sou um homem morto na rua de Jerusalém, porque se ele fosse preso, ele teria sido apedrejado e morto. É tanto que, não sei se vocês sabem, mas o judeu diz que a palavra Tarso, na verdade, a palavra Tarso em hebraico, somado, dá o nome 666. E o judeu considera Saulo uma besta apocalíptica. Não sabia disso, professor. Os judeus repudiam Saulo. Não sabia disso. Nossa, eles toleram Jesus, diz que Jesus é um profeta. Mas Saulo negou o judaísmo. Renegou. É tanto que quando ele é preso, ele disse assim, eu quero ser julgado como cidadão romano, senão ele não teria sido. Quer dizer, tudo foi projeto de Jesus, né? A gente vai ver isso quando chegar lá em Tarso, que a gente for falar da questão da cidadania romana. Tudo teve uma importância, tudo teve uma razão de ser. O que é que Saulo foi, quem foi, fez o que fez. Ele foi realmente, era a pessoa indicada. E além disso, ele tinha uma visão muito profunda de teologia, de psicologia. Ele, em 3 anos que ele viveu em Éfeso, ele mudou, ele conquistava as pessoas de uma forma, como é que eu digo, racional, porém de uma profundidade que a pessoa não tinha saída. Conversar com Saulo 5 minutos era um convertido. A técnica dele é imbatível, até hoje até. Muitos dos nossos irmãos protestantes utilizam essa técnica. Né? Que ele apresentou, enquanto os outros falavam de ter que ser circuncisado, ter que renunciar a isso, ele acabou com praticamente tudo isso para facilitar a vida daqueles que quisessem abraçar Jesus. Não precisa de judaísmo. Essa foi a grande dificuldade que vocês vão ver que teve entre a comunidade de Jerusalém e eles aqui. Que aqui vocês vão ver. Persistia, no entanto, um obstáculo. A circuncisão. Foi precisamente em Antioquia onde surgiu historicamente a controvérsia entre acatar a lei de Moisés e a nova religião. Porque Saulo precisava de que não se falasse da lei de Moisés. Olha que ele era um seguidor de Moisés, candidato a presidente do Sinédrio, doutor da lei, aunque conhecia a Torá, mas ele achou que isso aí... Ele abominou, tirou. Tirou da frente. Este grave e decisivo problema sobre a autêntica identidade do cristianismo com relação aos princípios do judaísmo só foi resolvido depois, da primeira viagem dele. Para poder ser livre para trabalhar. Eu quero trabalhar, mas eu não quero trabalhar com essa obrigação de seguir a Torá. Por quê? Porque a Torá, a comunidade de Jerusalém, dirigida por Tiago, o irmão de Jesus, dizia assim: seguir Jesus
porém sem esquecer Moisés. Porque ele defendia o cristianismo judaico, o judaísmo cristão. Isso era a opinião de Tiago, porque ele, como irmão de Jesus e judeu, ele era fiel a Moisés e não podia ser infiel a Jesus. E Saulo não. Saulo abominou o judaísmo. Eu acho que o livro de Paulo Estevam fala sobre isso. Fala também, toca no assunto. Toca também. Não, mas se ele segue, se ele não cria essa nova condição, aí não teria esse cristianismo hoje. Claro. É por isso que se Então, sabe era um hoje. propósito, né? Eu até discuto muito isso teologicamente com meus alunos lá no curso, no nosso curso, o seguinte: sem Saulo não haveria cristianismo. Mas será que o cristianismo de Saulo é o de Jesus? Essa é uma pergunta que eu sempre gosto de colocar. Por quê? Porque Saulo dizia que bastava crer e ser batizado. Tá certo? E muitos seguidores hoje do cristianismo não são cristãos, são paulinos. Sobretudo a nossa corrente, dos nossos irmãos protestantes. Eles esquecem Jesus e exaltam Paulo. E às vezes quando eles falam isso, eu digo: você é seguidor de Jesus ou de Paulo? Quem é maior, Jesus ou Paulo? Paulo diz, mas Jesus não diz. E você está utilizando algo que Paulo diz para agradar o que você acredita. Porque Paulo também fala que a cada um será... tudo que você plantar, isso também colherá. Na sua carta aos Gálatas. Se plantar na carne, colhe na carne. Se plantar em espírito, colhe em espírito. Então Paulo também não fugia da lei de causa e efeito. Ok? Mas muita gente, você não vê nenhum pastor falando disso. Eles falam diferente. Vamos para frente. O problema só foi solucionado no primeiro famoso concílio apostólico de Jerusalém, no ano 49, quando Tiago, irmão de Jesus, dirigente da comunidade de Jerusalém, junto com Pedro e Saulo, agora Paulo, decretaram que os convertidos do paganismo não eram obrigados a seguir a lei de Moisés. Então, ele dizia o seguinte: agora não precisam mais ser... A saída foi essa. Muitos exigiam a circuncisão. Paulo disse: não, eu defendo a circuncisão da alma e não do corpo. Então ficou parcialmente resolvido que a circuncisão existia, mas não física. Certo? Porque é um decreto que está na Torá, chama Brit Milá. Toda criança que nasce, no 8º dia de nascido, tem que ir ao templo, à sinagoga, se apresentar ao sacerdote, que é quem faz essa cirurgia, que é a retirada do prepúcio do primogênito, ou do homem, no caso. Do primogênito não, do homem. O primogênito é o rapidion rabé, o resgate do primogênito, é outro costume judaico. Mas todo judeu, homem, no 8º dia tem que ser circuncisado. Então, e até quem... os dias atuais. Até agora. Até hoje. Até hoje. Está lá descrito a lei de Moisés. Então Paulo disse: não, agora nós precisamos de circuncisar da alma e não do corpo. Então ele conseguiu, ele era... Olha só a jogada dele. Não precisa exigir do não judeu que seja circuncisado. Mas que se vocês querem uma circuncisão, vai ser a circuncisão da alma e não do corpo. Mas dessa forma também estava chamando todos para o cristianismo, não só Sim. quem seguia o E judaísmo. vocês vão ler o livro de Atos agora, que vocês vão ver que existe alguma dificuldade nesse sentido. Um choque grande que houve com Pedro e Paulo aqui, que foi uma questão baseada exatamente nisso. Paulo circunda um seguidor dele, porque era grego, porém filho de judeu, e fizeram crítica a isso. Mas ele disse que não, para aquele povo que acreditava naquilo era necessário que fosse assim. Então é uma questão que a gente muitas vezes nem presta atenção, porque também eu bato na tecla. Só conhece cristianismo quem conhece judaísmo. Mas naquela época, quem seguia a Torá era só o judeu? Ainda hoje. Só o judeu? Só o judeu. O judeu segue a Torá. Os cristãos falam do Velho Testamento como história, mas seguem mais o Novo. Os romanos acreditavam em Moisés. Os romanos eram pagãos, minha filha. Não acreditavam nem nessa época, o romano não queria nem conversa com o judeu. Pelo contrário. Você vê que João foi para Patmos porque foi
exilado por judeu. Eles eram total para Total. Paulo foi acreditavam recebido. só naqueles deuses. Paulo foi Ele foi recebido em exilado Coríntios. por romanos. Romano. Paulo foi recebido em Coríntios por um casal de romano, Áquila e Priscila, e tinha sido expulso de Roma por um decreto de Cláudio. Não vai ficar nenhum judeu em Roma. Então eles perseguiam. Não queriam saber de judeu. Então aí a gente tem que separar o que é política. Né? E você vê que aqui e acolá Paulo convertia os próprios romanos. Né? Porque ele era um sujeito que tinha uma persuasão muito forte, uma capacidade. Ele chama todos, né? Diz que Paulo, ninguém conseguia dialogar com ele 5 minutos sem se entregar. A gente, quando chegar em Éfeso, vamos falar um pouquinho disso na terceira viagem dele. Esse decreto apostólico mencionado no livro de Atos 15, 23 a 29, depois quem quiser ler pode, é considerado um dos textos mais antigos do Novo Testamento. Nele os apóstolos e decanos propunham certa regra aos irmãos das comunidades de Antioquia, Síria e Cilícia, que pregavam entre os pagãos, e com isto se resolveu um dos pontos mais delicados do cristianismo primitivo, que era salvaguardar a liberdade do Evangelho e, por sua vez, manter a unidade das comunidades primitivas. O que é que diz o decreto? Os apóstolos e anciãos, vossos irmãos, aos irmãos, entre os gentios que moram em Antioquia, na Síria e na Cilícia, saudações. Nós estamos exatamente no local onde hoje a gente, a partir de hoje, lendo o Evangelho, lendo o Atos, vocês quando falarem, os meus irmãos que moram na Cilícia e na Síria e Antioquia, vocês vão ter noção prática do lugar, inclusive desse encontro nosso, que já vai servir de referência para a gente entender. O que é que ele diz? Tendo sabido que alguns dos nossos, sem mandato de nossa parte, saindo até vós, perturbaram-vos, transtornando vossas almas com suas palavras, parece-nos bem, chegados a plena acordo, escolher alguns representantes e enviá-los a vós, junto com nossos diletos Barnabé e Paulo, homens que expuseram suas vidas pelo nosso Senhor Jesus, o Cristo. Nós os enviamos, pois Judas e Silas, que vieram de lá, né? Eles também transmitindo de viva voz esta mensagem. De fato, pareceu bem ao Espírito Divino e a vós não vos impor nenhum outro peso além destas coisas necessárias. Que vos abstenhais das carnes imoladas aos ídolos, do sangue, das carnes sufocadas e das uniões ilegítimas. Fareis bem preservando dessas coisas. Passai bem. Quer dizer, esse documento não falava da necessidade da circuncisão. O que é que eles exigiam? Porque não era uma coisa tão forte para o pagão. Que eles vos abstenhais das carnes imoladas aos ídolos. Porque os pagãos imolavam aquele sacrifício. E como ainda hoje tem gente que, às vezes, aquele despacho de cruzilhada, tem gente que toma cachaça e come o negócio, a farofa, era isso que eles não queriam que eles fizessem. Esses rituais. Então, carnes que fossem oferecidas em sacrifício aos ídolos, não comam. O que mais? Carnes sufocadas, animais do sangue, porque o judeu não come sangue, os animais. Por isso que quando você vê Paulo falando aos Coríntios, na segunda carta, no capítulo 15, versículo 50, diz: o que eu quero dizer para vocês é que carne e sangue não herdam o reino dos céus. Quando ele fala da ressurreição. Como será a ressurreição dos mortos? Aquele famoso capítulo. Porque no judaísmo o corpo tem duas partes distintas, a carne e o sangue. Porque ele não come sangue. Então toda carne que vai ser utilizada pelos judeus, eles sangram o animal e devolvem o sangue à terra. A gente é que tem, por isso, não conhecer esse princípio como galinha cabidela, aquela coisa toda, né? Queria uma galinha cabidela hoje, porque a gente não sabe, nós não temos esse conhecimento que vem lá da Torá. Então, isso aqui, esse decreto, Paulo tinha plena, ele discutia com qualquer coisa nesse sentido. Então, não pode comer o sangue, não pode comer as carnes oferecidas
aos ídolos, as chamadas carnes sufocadas, animais que fossem estrangulados, porque o sangue ficava lá dentro, contaminando para eles a carne. Por isso tem algumas correntes protestantes que não aceitam transfusão de sangue, que isso não tem absolutamente nada a ver. Mas confundem Tudo. É como os adventistas do sétimo dia. A gente respeita, e cada um tem a sua. Em tudo isso deve existir uma boa intenção, né? Mas não é o correto. Sabe que não é o certo. E das uniões ilegítimas. Estão vendo? Ele pregava monogamia e heterossexualidade. Então, está aqui o legítimo. Fareis bens, preservando-vos destas coisas. Passai bem. Isso aqui é o primeiro documento mais antigo, mais oficial do cristianismo primitivo. Isso não está no Novo Testamento? Está no livro de Atos. Tá? Por isso que eu digo a vocês, a partir de hoje, esse grupo tem que, pelo menos, ler e estudar o livro de Atos. Não é para se tornar protestante, gente. Não é para se tornar. É porque tem uma corrente também ortodoxa do Espiritismo que dizem que eu estou ensinando as pessoas a deixar de estudar Kardec para estudar judaísmo, para estudar protestantismo. Não. Nós temos que conhecer as coisas para poder a gente ter condições de escolher o correto. E esse é o papel do Espiritismo. Explicar a primeira, a segunda e a terceira. Está lá na questão. Leiam a questão 627 do Livro dos Espíritos, vocês vão ver o papel da doutrina qual é. Tá certo? É tornar autêntico, compreensível a primeira e a segunda revelação, que Emmanuel diz que a par do Novo Testamento, o Velho está repleto de clarões para a humanidade. O Espírito israelita diz, Moisés iniciou, Jesus continuou, o Espiritismo arrematará. Então nós temos que conhecer tudo. Paulo diz, lê de tudo e escolha o melhor. E nós não precisamos ler de tudo, nós temos que estudar tudo. Nós espíritas temos essa responsabilidade. Então, eu acho que pouca gente, pouco cristão e pouco espírita conhece esse texto, que é o mais antigo do Novo Testamento. Professor, até porque se assim não for, nós não vamos entender a mensagem de Kardec. Exatamente. Há um paralelo muito grande. E eu digo mais a vocês. De um lado, o evangelho do outro. Eu não conheço um teólogo exegeta tão bom quanto Allan Kardec. E ele humildemente não se classifica como teólogo. Mas se nós analisarmos o Evangelho segundo o Espiritismo, essa ponte de luz entre as diversas religiões cristãs e o cristianismo, eu chamo ponte de luz porque foi a minha ponte de luz. Foi o Evangelho. Esse livro, Kardec teve a felicidade de ser um instrumento que o trouxe a nós, porque ele não é um evangelho diferente do evangelho que existe, mas é um evangelho que tem a exegese de Kardec primeiro, ele dá a interpretação dele, e depois aqui vem a dos espíritos. Então ele já começa, ele fala de cosmogonia. Você viu o menino falando de cosmogonia lá no ônibus com a gente, o Panajotes? Kardec fala nesse termo, na Gênesis. Não sei se o homem foi buscar tanto, por isso que ele era conhecido entre as grandes figuras de Lyon e da França, porque ele estava em todas as autoridades. Kardec era iluminista, Kardec era psicólogo, Kardec só não era médico, mas como ele participava da sociedade teosófica daquela época, e tinha muitos médicos, muita gente disse que ele era médico por isso, porque ele estava em qualquer ambiente. Outros dizem que ele era maçom, embora não haja prova, porque ele era um homem, ele era um filósofo de grande conhecimento. Ele transitava por todas as áreas. Todas as áreas. Por que os espíritos se alimentaram? Exato. E enquanto as sociedades parisienses formavam grupos intelectuais, ele era convidado. Então ele estava ali, dando a sua colaboração, não como espírita, mas com o conhecimento que ele tinha. Daí porque depois que ele implantou a doutrina, ele teve a autoridade de dizer assim, cabe aos sábios, aos teólogos e aos cientistas provar ou não a existência dos espíritos. E nunca dizer que não acreditam. Vocês são cientistas, então provem que não existe os espíritos.